Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast sobre literatura afro-brasileira. Eu sou Sandy e eu sou Vilela. Somos estudantes do curso de Letras Português e hoje vamos mergulhar no capítulo 10 do livro Um Defeito de Cor, um romance de Ana Maria Gonçalves, um capítulo que marca profundamente a trajetória de Querinde. Mas antes de começarmos, eu te pergunto, o que acontece com uma pessoa quando tudo o que ela ama é arrancado de forma brutal e mesmo assim ela precisa continuar caminhando? No capítulo 10, acompanhamos Querinde diante de mais uma ruptura dolorosa, mas também diante de decisões que fortalecem sua determinação e moldam a mulher que ela se tornou. É um capítulo que nos convida a pensar sobre resistência, maternidade, perda, renascimento e o contexto histórico da época. Então fica com a gente, porque hoje vamos conversar sobre como esse momento redefine e encerra a jornada da protagonista, revelando novas camadas da luta por autonomia, memória e sobrevivência. Logo no início do capítulo, temos um provérbio africano que diz o seguinte: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que lançou hoje. Esse provérbio serve como ponto de partida para refletir sobre como as ações do presente podem ressignificar o que aconteceu. Também expressa a ideia de que Exu transcende o tempo. Para Exu, ontem, hoje e amanhã não seguem a mesma lógica linear que seguimos. Exu é um orixá que domina os caminhos, as encruzilhadas e o movimento. O provérbio ensina que o que fazemos hoje pode explicar algo que parecia sem sentido ontem. É uma forma prática de dizer que o tempo espiritual não funciona como o tempo humano. Agora eu vou recapitular alguns temas do capítulo 10. O primeiro é sobre a capacidade de modificar o passado, que a partir da leitura do provérbio, Exu sugere que através da leitura e interpretação é possível alterar a forma como entendemos o passado. O segundo é sobre a força que Exu traz, a presença do orixá associada à transformação e à capacidade de mudar o que está estabelecido. O terceiro é sobre a relação entre passado e presente. O capítulo faz a reflexão sobre como as ações atuais afetam o passado e como o presente pode reescrever a história. Bom, gente, agora a gente vai abordar alguns pontos, principais do capítulo. Um deles é o retorno. Quendé, já idosa e cega, finalmente consegue retornar à sua terra natal na África, após uma vida inteira de sofrimento e resistência no Brasil. E aí a gente pensa, por que será que Quendé sente essa necessidade de voltar à África, Maria Santos? Eu acho que é pela busca dela, da sua identidade, da sua ancestralidade, que ela sente falta, e é uma busca pela parte dela também. Exatamente. Outro ponto também é a busca pelo filho, o filho que se perdeu, que foi vendido pelo próprio pai. É uma parte central do capítulo, e a revelação e a busca pelo seu filho, o famoso advogado abolicionista Luiz Gama. Me perguntei, antes de continuar a leitura, se ela continuaria a vida dela, ou se ia ficar só naquela de tentar encontrar o filho. Mas não, a gente viu que ela não parou, que ela deu uma nova oportunidade para a vida dela, conheceu o John, engravidou novamente, e aí a gente percebe essa mudança de perspectiva da vida dela. Mesmo ocorrendo algo importante na vida dela, que é a perda do filho, ela continua a vida dela, porém ela não para. E é interessante que nessa mudança de perspectiva vem junto também uma identidade mais individualista dela, e até em um trecho que ela fala da geninha. Lê aí, Vilela, pra gente. Exatamente. Então, essa Quendé de agora, ela é bem diferente, daquela Quendé dos primeiros capítulos, Então, assim, na parte da geninha, eu achei bastante interessante, porque a geninha tem, assim, mais ou menos a idade da Maria Clara, que é a sua filha. E nesse momento, a Maria Clara e o irmão estão se organizando para estudar fora. E aí ela diz o seguinte, que vendo a Maria Clara
vendo a Maria Clara, percebi que a Geninha gostaria de fazer uma viagem como aquela, que é a viagem para estudar fora, ter outras oportunidades. Mas aí o que é que ela vai dizer aqui? Que ela não gostaria de ficar só. Ou seja, a Geninha, que é uma jovem que está ali, que é filha da amiga dela, que está ali ajudando ela, escrever as cartas, enfim, ajudando em tudo, ela não vai dar essa oportunidade para a Geninha ir também, né, para o exterior e aprender mais, né? Porque a Geninha tem que ficar com ela. Eu percebi sim muito individualismo nessa parte, né, da personagem. E aí fica meio que uma faca de dois gumes, né? Porque ela tem essa coisa de querer ser cuidada. A presença da Geninha é uma presença que ela passa que se cuida dela, né? E o outro lado é esse individualismo, né? A filha dela vai para fora, vai estudar, e a Geninha não, a Geninha tem que permanecer com ela, né? Então é meio que uma faca de dois gumes, né? Exatamente. Ela só pensa nela nesse momento. Agora, mudando um pouco o viés da nossa conversa, vamos falar sobre como a educação mudou a vida de quem der e, consequentemente, também sua situação financeira. Exatamente, né? Nesse capítulo, ela vai fazer uma reflexão quando ela ainda era criança, estava na fazenda, né? Que ela estava tentando ler e aprender ali nas aulas do Fatumbi com a Maria Clara. E a Esméria falava para ela que não adiantava ela estudar. E aí ela faz essa reflexão exatamente falando isso, que a Esméria estava errada. Porque o fato dela ter aprendido a ler, né, aprendido o português, aprendido o inglês, abriu muitas portas para ela. E o que ela era agora, né, uma mulher economicamente, né, como se diz, bem na vida, ela bem na vida economicamente, tudo foi que a educação ajudou muito a ela nesse sentido. Tanto que quando ela decide mandar os filhos para estudar fora, né, sair da África e estudar em outro país, ela fala isso para a Maria Clara, que ela não precisa, né, em termos econômicos, a Maria Clara não precisava sair de perto dela e estudar fora. Ela já poderia casar ali e viver a vida dela. Só que ela diz o seguinte, que era importante sim a educação para a Maria Clara. E assim, em cartas que ela trocava com a Maria Clara falando dos filósofos que estava estudando agora na universidade, isso aí foi uma oportunidade também, de qualquer maneira, ela ampliar, né, os estudos dela, porque ela tem uma parte que ela fala sobre a admiração dos filósofos, fala o nome dos filósofos, né, porque não dá para eu ver isso agora, e a partir disso a curiosidade de estudar mais. E é interessante também a gente pegar o contexto histórico da época, né? Porque quem tinha acesso à educação naquela época era muito complicado, né? Principalmente quando a gente pega a Kindé lá do início do livro, né? E aí vem a história dela de escrava até o final, né? E aí no capítulo 10 tem essa coisa boa, apesar de muito sofrimento dela passar por muita coisa, mas no capítulo 10 tem essa coisa boa da questão da sua situação financeira, né? Mulheres letradas num tempo difícil, e aí é muito interessante a gente ver o quanto a Kindé ela foi uma mulher sagaz para conseguir tudo que ela conseguiu. Ela sofreu bastante, a gente sabe que ela teve muito sofrimento, teve muita mudança na vida dela brusca, e assim, eu descrevo a Kindé como uma mulher muito sagaz, que lutou realmente para estar onde ela está, né? Apesar de agora ela ser uma mulher cega e etc, né? Mas ela conseguiu dar para a filha dela o que ela nunca teve. E o que ela teve foi à custa de muito sofrimento, né? Estudava ali nos lugares onde os escravos ficam, dormindo apertado. Quando ela tinha um livrinho para ler, ela lia, tentava aprender. Então isso é muito interessante, como ela traz, como o livro em si, ao todo, traz tudo isso, e esse desfecho que é legal, é um desfecho bem legal. Ela bem de vida, né? Ela com a filha dela, a família dela, entre aspas.
Exatamente, ela é uma empreendedora nata, né? Porque quando ela chega na África, ela já encontra uma nova oportunidade de empreender. Agora ela quer construir casas na África, a maneira, né, das casas da Bahia. E ela abre uma espécie de construtora para fazer casas, construir casas com plantas, né, das casas que existiam na Bahia. E aí ela fala que isso aí foi o que expandiu mesmo a carreira dela. Vale ressaltar também uma parte interessante no livro, que é o conflito, é meio que um conflito religioso que a Quindé tem com a Maria Clara. Contei para nós, Gabriela, como foi um pouco a história. Sim, a Quindé desde o começo, né, no livro, ela vive em várias religiões, né, como a gente sabe. E aí, mas a religião dela, ela nunca deixa. E aí, a Maria Clara tem o primeiro filho dela, e esse filho é Abicu. E a Quindé tenta, né, falar para ela que ela tivesse cuidado para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Banjocô. Explicou toda a história, né, a questão dos Abicus. E a Maria Clara não valorizou, né, essas orientações dela com relação a isso. É interessante a gente perceber que a Quindé, ela sempre manteve sua fé nos orixás, né, e etc. E diferente da filha dela, que já não acredita, né? Então, também não deixa de ser um conflito para a Quindé, né? Porque ela cresceu naquilo ali, foi a vida dela inteira, né? Com a fé que ela tem e tudo envolvido ali em torno, né? Então, só queria destacar essa parte que eu achei interessante. Exatamente. Dela ser filha e não compartilharem da mesma fé. Exatamente, né? Ela, desde o começo, né, que ela chegou aqui ao Brasil, que ela vive com várias religiões, tem amizade com os padres, né? No capítulo 10, essa amizade com os padres, ela se aproxima mais ainda, mas ela não, a religião dela ali, ela continua fiel à religião dela, porém, a religião com os católicos, com os muçulmanos, sempre foi uma coisa muito bem passiva entre eles. E aí eu vou, para a gente encerrar, né, eu vou ler um trechinho aqui, né, que nos chamou a atenção sobre ela, né, já chegando aqui ao Brasil, porque ela não quer morrer na África, ela quer vir para o Brasil, né, respirar os ares do Brasil, enfim. Ela diz o seguinte: quanto a mim, já me sinto feliz por ter conseguido chegar até aqui. E talvez no último gesto de misericórdia, qualquer um desses deuses dos homens me permitir subir ao convés para respirar os ares do Brasil e te abençoar pela última vez. Então é isso, fiquem com esse podcast e até a próxima. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do o choro do é uma fé choro do o choro do é uma fé choro do Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar.
se mirar. O choro é o mar, fé, choro Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar, Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Ayocá, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora, nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora, perfume, flor, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar. É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro o choro é uma fé, choro o choro é uma fé, choro do Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. O choro do o choro do é uma fé, choro do Oxum era
tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. O chorodo. É o mar, fé, chorodo. Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar, Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Ayocá, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora, nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora, perfume, flor, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar. É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer se casar. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro do o choro do é uma fé choro do o choro é uma fé
fé, chorodo. Oxum era rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar. Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar, Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Aioká, Inaê, Sereia, Mucunã, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora, nas águas, na loca de pedra, num palácio encantado no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora, perfume, flores, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, Deodofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá.
Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia 2 de fevereiro, quando na beira da praia eu vou me abençoar. O que ela canta, por que ela chora? Só canta cantiga bonita, chora quando fica aflita se você chorar. Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro, quem escuta a sereia cantar. É com o povo que é praieiro que Dona Iemanjá quer ser.